Não faz muito tempo que eu fiz a recomendação deste livro aqui, A Língua de Eulalia, do professor Marcos Banho. Eu recomendei justamente por ele ser uma alternativa muito fácil e muito amigável para você se inserir nesse mundo das letras, para conhecer como funciona gramática, linguística, alguns conceitos que você só vai tomar contato quando lê alguma obra da área ou estudar letras ou algo do tipo. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos que vai se aprofundar nas várias lições que ele traz, assim, conceitos de gramática, de linguística, que o professor Banho traz de uma forma muito simples e que eu vou explicá-los de uma forma mais detalhada. Então, é a partir deste vídeo que eu vou iniciar mais uma série de vídeos chamada A Gramática da Língua de Eulalia. Então, se você se interessou pelo livro, gostou do vídeo que eu fiz e está interessado em acompanhar essa nova sequência, então fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e nós vamos, enfim, começar mais uma sequência de vídeos. A Gramática da Língua de Eulalia. Tópicos gramaticais e linguísticos da obra de Marcos Banho. Então é justamente isso que eu vou tratar nos próximos vídeos sobre esse assunto. Explicar os conceitos, as lições que a obra traz em seu livro de uma forma mais aprofundada. E eu quero começar esse primeiro vídeo falando das diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Na verdade, o professor Marcos Banho trata desse assunto de uma forma bastante rápida, um quadro que ele fez no livro que explicou um pouco dessas diferenças. E é muito importante eu já deixar claro aqui que português, a língua portuguesa, ela consiste em variações brasileira, portuguesa, assim como de outros países, angolana, moçambicana. Aqui nós vamos focar nessas diferenças entre português do Brasil, português europeu ou português de Portugal. Aqui o professor já deixa bem claro que português falado no Brasil não é um bloco hermético, ou seja, não é um todo fechadinho, que não se pode mudar, que não se pode acrescentar nada ou subtrair nada. Ele é um conjunto de variantes repletas de semelhanças e diferenças. Então, dentro de um universo chamado língua portuguesa falado no Brasil, nós temos uma diversa variedade de falares do português do Brasil, cada qual com as suas características, suas peculiaridades, mas que conservam uma base, uma unidade, e que permite falar que essas variações são língua portuguesa, independentemente dessas diferenças. E aqui o professor traz algumas dessas diferenças que podem existir. Uma delas, e acredito que é uma das mais significativas, é as variações fonéticas, ou seja, com relação à articulação do som. Uma característica bastante peculiar do português europeu, e vocês podem perceber isso ouvindo textos, programas de TV, rádio de Portugal, é uma pronúncia um pouco mais fechada de algumas vogais. Vou trazer aqui esse exemplo, que é do próprio livro. Enquanto, por exemplo, nós falamos eu sei, então o E é bem destacado, bem caracterizado, eu sei. O português de Portugal, o português, acaba falando de uma forma mais fechada. Esse E no meio, que é tônico, ele acaba ficando mais escondido, fala sai. Ele mais parece um som intermediário do A com o E. Fica bem curioso a diferença entre sei e sai. Isso vai se estender em vários aspectos do falar do português de Portugal. Dá para a gente fazer um vídeo bem característico para trazendo um pouco dessas diferenças, e acredito que vai dar uma série bem legal à parte falando das diferenças do português do Brasil e do português europeu. Mas uma delas
eu já posso dizer para vocês essa diferença de pronúncia caracterizada nesse exemplo aqui que eu estou falando. A diferença é que enquanto nós no Brasil falamos sei um E bem característico, bem demarcado, o português fala um som mais intermediário, sei, mais fechado e mais intermediário com o A, dando um aspecto bem curioso. Mas além dessas mudanças fonéticas, essas variações fonéticas, nós também temos variações sintáticas, ou seja, na organização das frases, dos períodos, enfim, desse funcionamento como se organizam as estruturas linguísticas. Uma coisa que é muito comum no Brasil é utilizar o gerúndio, assim, estou falando com você, é justamente para demarcar uma ação em curso ou que está sendo realizada justamente no momento da fala. Estou falando com você nessa hora. Isso é uma coisa que está sendo executada. Para a mesma situação, o português em Portugal usa essa expressão, estou a falar consigo. Então, para a situação aqui em destaque, em vez de se usar o gerúndio, você utiliza uma locução, a perífrase, usando um infinitivo e uma preposição. Preposição e infinitivo. Estou a falar consigo. E aí você vê que é uma estrutura que a língua culta, a norma culta, prescreve, só que ela é mais característica do português lusitano, português europeu. Nós, no Brasil, não usamos essa forma de construção, embora ela seja prevista na norma culta. Aí é a questão característica da região. Então, gerúndio, no nosso caso, e em Portugal, o uso do infinitivo, essa perífrase, preposição mais infinitivo. Aqui entra um outro grupo de diferenças gritantes, que é no léxico, no vocabulário. O vocabulário do português do Brasil, português de Portugal, tem várias diferenças. E, inclusive, várias delas eu gostaria de trazer aqui nos vídeos separados que tratam da diferença entre essas duas variações, português Brasil, português Portugal. Aqui alguns exemplos. No português do Brasil, para você designar o caipira, assim, aquele tipo, o homem do campo, talvez com pouca instrução, assim, mas essencialmente o trabalhador do campo, assim, usando aquele modelo característico da pessoa simples, trabalha no campo, com pouca instrução, a gente chama de caipira, capial, matuto. Já em Portugal, a gente utiliza uma outra palavra chamada saloio, e também é prevista no dicionário, contemplada no léxico do português em geral, mas a gente não usa saloio, a gente usa caipira. Então, esse é apenas um exemplo do tanto de outras que existem na designação das palavras. Muitas palavras para nós têm um significado e em Portugal tem outro. Ou algumas são usadas aqui e não são lá. Palavras que lá são bem comuns, são bem características, mas aqui a gente nunca ouviu falar. Vai ter muito disso. E eu espero trazer, se vocês gostarem desse conteúdo, algumas dessas diferenças. Outra diferença, a diferença de sentido. Então, aqui um exemplo bem característico. A roupa de baixo da mulher, da feminina, é a calcinha aqui no Brasil. Já em Portugal, eles simplesmente chamam de cueca. É super engraçado. Se algum português falar a respeito de cuecas, não está falando da roupa de baixo, roupa íntima masculina, mas sim da feminina. E como é que se chama a roupa íntima masculina em Portugal? Curiosamente, uma palavra inglesa, que é boxers. Não importa se é cueca samba canção ou se é de outro tipo. Então o boxers faz mais alusão às cuecas samba canção, mas é
usado de forma geral em Portugal como a palavra correspondente a cuecas. Então, olha só que curioso esse tipo de situação. Indo além das classes gramaticais ou das categorias linguísticas, nós também temos algumas diferenças em uso. Jeitos assim, de você, por exemplo, quando você vai fazer um convite, no caso um convite para jantar, como traz aqui o exemplo, as formas diferentes de se fazer esse convite. Enquanto no Brasil se fala: Silvio, você quer jantar com a gente? Você quer jantar comigo? O português lusitano fala: a Silvia janta conosco? Então assim, você faz, é um jeito até, para nós parece estranho fazer um convite dessa forma, em vez de você utilizar um pronome de tratamento, ou mesmo um pronome pessoal correspondente, você utilizar, na verdade, o uso do verbo na terceira pessoa do singular. Então, a Silvia janta conosco, então dirigindo-se à própria pessoa, como se fosse uma pessoa, assim, em vez de você falar que tu queres jantar conosco, você quer jantar conosco, você utilizar o nome da própria pessoa e uma construção de uma terceira pessoa do singular. E é bastante curioso, chega a ser estranho, mas é questão de uso. Então, cada região tem um jeito de usar a língua e é bom a gente conhecer justamente para evitar os estranhamentos. Isso acontece aqui no Brasil, em várias regiões. Você é de São Paulo e vai visitar um estado do Norte ou do Nordeste, certamente você vai passar por algumas situações curiosas por causa de palavras que são usadas localmente, expressões e que não são do seu conhecimento. Então, fatalmente você vai passar por algumas saias justas, mas isso é normal de uma língua que é viva, que é dinâmica e que se enriquece com base nessas regiões, nesses regionalismos. Ainda mais falando de Brasil, um país gigante como o nosso, com um povo tão diversificado e tão incrível, por assim dizer. Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira aula, assim, uma apresentação. E se você gostou desse vídeo, gostou da minha apresentação do livro da Língua de Olala e dos outros conteúdos que eu tenho feito aqui, então faça um favor para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua curtida aqui para você ajudar o meu trabalho a chegar a mais pessoas e poder crescer. Eu espero que eu possa contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.